Ótimo. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês nessa sexta roda de conversa. Hoje é dia 27 de outubro de 2021. Nessa roda, a gente está conversando sobre o projeto de ensino médio, que depois vai ter um nome que vocês descobrirão qual e a gente gostaria muito de ouvir as histórias de vocês. A Sônia vai querer fazer também as boas-vindas, então, por favor, Sônia, pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês de hoje estarem aqui para gravar esse depoimento. Muita gente, sei que está todo mundo trabalhando. Foi difícil, mas eu quero agradecer. E dizer que é uma alegria muito grande reencontrá-los, certo? Eu fico muito feliz, fico emocionada de ver vocês. Muita gente aqui que fazia tempo que eu não via, Érica. Bárbara é mais recente, né? Alexandre, nunca mais vi. Paulo. Eládio eu vejo sempre, porque Eládio é terceirizado aqui do tribunal, trabalha aqui em frente à minha sala. Certo? Eliezer, nunca mais vi, certo? E dizer que eu só tenho somente a agradecer. Agradecer pela passagem de vocês por aqui, certo? E vocês nunca, nunca serão esquecidos. A gente passa muito tempo sem ver vocês, mas esquecer nenhum. E muito obrigado, vou passar para a Eliane. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar isso daí. Alexandre pediu para ser ele para começar, então. Então, Alexandre, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem está aqui participando dessa roda de conversa e quem em breve irá assistir, né? Então, meu nome é Alexandre Teles Barreto Júnior, certo? Eu tenho atualmente 26 anos, nasci no dia 30 de 1 de 1995, resido no bairro do Santo Amaro e atualmente estou casado, certo? E sou assistente jurídico. Eu queria falar um pouco sobre esse projeto, certo? O seu som, Alexandre, está fechado. Fechou. Deu para ouvir alguma coisa ou não? Você disse que ia começar a falar sobre a sua trajetória. Até assistente jurídico nós ouvimos. Perfeito. Então, no ano de 2011, eu recebi a indicação para participar desse projeto, certo? De estagiário de nível médio no TRF5. E de pronto eu aceitei, fiquei muito feliz e participei de uma seleção, certo? E essa seleção era bem organizada e, assim, puxava muito da gente, né? Daí, então, eu participei dessas fases, eu acredito que eram 3 fases na época, e fui aprovado. E eu posso dizer que o TRF, ele foi o ponto crucial que deu início à minha trajetória, certo? O que é que acontece? Eu, até então, até os 16 anos, tinha um sonho de ser jogador de futebol, por exemplo. E aí surgiu essa oportunidade, só que eu tive que escolher, né? Ou eu jogava, ou eu participava dessa seleção e passava, assim, 4 horas do meu tempo no TRF. Então, em meio a toda a dificuldade, assim, eu venho de uma família de classe média baixa, e aí eu precisei realmente fazer essa escolha. E minha mãe não tinha condições, no momento, de pagar uma faculdade para mim, de pagar um colégio. Eu sempre estudei com bolsa de estudo, e aí eu precisei escolher. E eu escolhi estagiar no TRF. Na época, eu iniciei minha jornada no gabinete do desembargador Vladimir de Souza Carvalho, certo? Chefiado pelo chefe de gabinete Inácio, seu Inácio, na época.
E aí foi onde tudo começou, certo? Eu não tinha perspectiva de futuro, nunca imaginei na minha vida cursar direito. Só que aí eu passei a gostar, passei a conviver, se era atendendo advogado ou era participando de uma sessão no plenário, auxiliando o desembargador. Então, aquilo passou a chamar minha atenção e o pessoal do gabinete sempre me incentivava a fazer direito. Só que nunca, em hipótese alguma, eu nem nos meus melhores sonhos eu sonhei em fazer direito. Mas tudo bem, o pessoal me incentivava, e aí eu fui tomando gosto disso. E quando eu completei, perto de completar 18 anos, me lembro como se fosse hoje, o pessoal do meu gabinete sempre insistindo para eu faça direito, rapaz, você vai ser um bom advogado. E daí, então, eu decidi prestar vestibular naquela época para direito. E até o pessoal da minha família ficou meio assim, porque, rapaz, como é que você vai custear uma faculdade de direito? E aí eu cheguei no gabinete e disse, não, infelizmente não tem condições, assim, eu não estudei o suficiente para passar numa pública. E o pessoal foi e se juntou e disse, Alexandre, a gente vai te ajudar, pelo menos com a matrícula, o resto você se esforça para conseguir. Então, assim, todo esse projeto em si, juntamente com todo o pessoal do TRF, meio que deu um norte para o meu futuro. Hoje eu sou muito grato mesmo por cada pessoa, entendeu? E principalmente a dona Sônia, pela primeira oportunidade que ela me concedeu de participar desse projeto. O que é que acontece? Eu comecei a cursar direito. E aí, do próprio TRF, eu fui indicado mais uma vez, quando eu completei meus 18 anos, que encerrou o contrato de 2 anos, eu fui indicado para um escritório de um advogado que era esposo de uma servidora do TRF. E aí, meu primeiro emprego foi lá, acho que eu nem tinha completado 18 anos ainda. Ele disse, espera um pouco completar que eu vou assinar sua carteira. Meu primeiro trabalho de carteira assinada. Então, assim, eu já comecei no escritório, certo? Na área trabalhista. E comecei a faculdade também. E fui tentando fazer a faculdade, só que eu acredito que eu cheguei a passar por 2 ou 3 faculdades por questões financeiras mesmo. Eu não conseguia desembolsar o valor para pagar aquela faculdade. Só que chegou uma época da minha vida que eu precisava escolher realmente se eu queria aquilo e decidi fazer aquilo. Então, eu me transferi para a Faculdade Universo no ano de 2014. E aí eu estava já em outro escritório, e nesse escritório eu me tornei um assistente jurídico, onde eu recebia um valor melhor. Então, aquele valor que eu recebia, ele era 80% para custear a minha faculdade. Então, o que é que o TRF tem a ver nisso? Primeiro foi o norte que foi me dado, certo? Para o meu futuro. Alguém que nunca pensava em ser um advogado, esse projeto ele me guiou para isso e eu pude dar início à faculdade e pude também finalizar essa faculdade. E hoje eu posso dizer, eu fui assistente e durante 5 anos eu custeei minha faculdade com meu próprio salário. 80% a 90% ia todo para a faculdade. E graças a Deus, no final do ano passado, eu consegui concluir essa faculdade de Direito, certo? Comuniquei a dona Sônia, agradeci, o pessoal sempre me apoiou. De vez em quando eu encontro alguém, um assessor, um servidor do TRF, e ele sempre pergunta, e aí, rapaz, como é que tá? E sempre dão auxílio. Então, eu acredito que esse projeto, ele mudou até onde ele pôde, assim, até o ano passado, não sei, encerrou esse ano, ele mudou a vida de jovens e adolescentes. E a minha foi uma delas, entendeu? Alguém que não tinha perspectiva, nunca pensou em fazer direito, não tinha condições disso, mas a mentalidade foi transformada por meio do projeto, certo? Que inseriu a gente num contexto social bem elevado, certo? E fez com que
a nossa mentalidade mudasse para o crescimento mesmo. Então, daí, o que é que acontece? Eu terminei o curso de Direito, como eu disse, custeando toda a minha faculdade. Há 2 semanas atrás, eu prestei a OAB, fiz a prova da OAB da primeira fase, e graças a Deus fui aprovado, comuniquei a dona Sônia, o TRF mais uma vez não me deixou de mão, de todas as formas que o TRF, o projeto, na pessoa de dona Sônia, pôde me ajudar até os dias de hoje, tem me ajudado. Então, assim, eu sou imensamente grato. O sentimento é mesmo de gratidão, de quem eu era e de quem eu sou hoje, de quem eu era antes de entrar nesse projeto e de quem eu sou hoje. Alguém que, rapaz, eu posso dizer, assim, para finalizar minhas palavras, que, sendo bem sincero, eu nem gostava de estudar mesmo. E hoje eu sou totalmente outra pessoa, justamente por conta desse projeto. Por quê? Eu fui inserido no gabinete de um desembargador, então eu pude conviver com outras pessoas, outros tipos de pessoas que eu não tinha no meu cotidiano, no meu dia a dia normal. E aquelas pessoas, através de conversa, mudaram a minha mentalidade e me trouxeram para uma nova realidade, que é a que eu estou hoje. Inclusive, estou me preparando para a segunda fase da OAB. Futuramente, se Deus quiser, me tornarei um advogado e eu poderei dizer que o TRF contribuiu demais. Primeiramente, Deus, pela oportunidade, por toda a saúde até aqui, por tudo que tem feito, mas a esse projeto eu sou muito grato, porque o Alexandre de hoje, que futuramente será um advogado, teve uma imensa participação do projeto de estágio de nível médio. E é dessa forma que eu finalizo minha participação aqui, agradecendo demais e reforçando que o TRF me ajudou e continua me ajudando com esse projeto social na pessoa de dona Sônia, a poder me tornar uma pessoa melhor, a poder me tornar um bom advogado. Que Desde ótimo, já né, eu Alex? agradeço e finalizo. Ah, que ótimo, Alexandre. Muito bom isso. Se você fosse falar uma palavra que para você significa o tribunal, que palavra seria, hein? Que nome, que palavra você acha que sintetiza? Rapaz, faltam palavras realmente, mas assim, é como eu sempre disse a todo mundo e em outras palavras aqui anteriormente eu falei, é só o sentimento de gratidão, gratitude, entendeu? Por tudo mesmo, pela oportunidade. Eu confesso, Eliana, que eu não sei realmente onde eu estaria hoje se eu não tivesse passado por esse projeto, entendeu? Porque, assim, eu vejo muitos amigos na minha época, da minha idade, entendeu? Que cada um seguiu seu rumo e tentou outras coisas. Muitos estão sem saber o que fazer hoje. Mas a partir do momento que eu entrei nesse projeto, eu acredito que eu tomei um rumo na vida e sou quem eu sou hoje. Ok, muito obrigada, muitíssimo obrigada. Se você precisar sair, não há problema, você pode ir para as suas atividades, ou fica conectado com o som fechado Não, e vai trabalhando. Vai ter que sair. eu vou ficar conectado aqui, que eu quero prestar essa honra aos meus colegas. Sim. Inclusive, deixar um abraço aqui para a Eládio, é o único que eu conheço e lembro, o restante eu não lembro muito, mas não conheceu, né? Isso, Eládio eu pude acompanhar, pude conviver aí, deixo um abraço para ele, para a dona Sônia e para os demais, e agradeço, mas vou ficar aqui acompanhando, qualquer coisa me chamem no chat, porque eu vou voltar aos trabalhos, mas vou estar aqui acompanhando. Tá ótimo, muitíssimo Ok? obrigada, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada. Tchau, Isso. E o tchau. próximo, então, tchau. O próximo é Eliezer, né, Eliezer? Vamos lá, que é contigo agora, rapaz. Tá Você bom, quer já voltar, desativei. você quer voltar para o esforço que você está fazendo nessa tarde. Isso, minha cliente já tá aqui, já chegou. A sua Tá. cliente chegou? Não, mas tem problema não, eu já falei com ela, tá tudo certo aqui, viu? Ótimo. Então, ok, muito obrigada. Diga, Eliezer.
Primeiramente, Dona Sônia, eu te amo. A Olha, senhora Sônia, faz já parte. começou com a declaração de amor, hein, Sônia? Agora. Amor, aqui, ó. A senhora faz parte e sempre fará parte da minha vida. Viu? Tá Depois chorando, acho que ela já dessa. tá chorando lá. Não, ela fica escondida, vocês pensam por quê? Ela fica escondida porque ela fica chorando. Aí cada um que fala, ela chora, chora. Então ela fica escondida porque ela está chorando. Pode ter certeza. Então, me chamo Eliezer Moura Vasconcelos Neto. Hoje eu tenho 34 anos. Uhum. Fui lotado no gabinete desembargador Lázaro Guimarães, no ano de 2003. E na época ainda era a LAR, Legião Assistencial do Recife. Uhum. E nisso eu tinha meus 16 anos. Na verdade, foi um pouco antes dos 16 anos. Foi com uns 15 anos que eu comecei, só que a gente começou fazendo alguns cursos. Só que antes disso, eu não tinha tanta expectativa na minha vida, eu era apenas um jovem, um adolescente, onde eu estudava, e não almejava em muita coisa, infelizmente. Você morava onde? Eu morava na Encruzilhada, na Zona Norte. Uhum. Meus pais trabalhavam muito, e sendo assim, não conseguiam me dar todo um apoio e toda uma assessoria no meu caminhar, na minha adolescência, em me incentivar a estudar, e não tinha tanto isso. E foi aí que, quando apareceu essa oportunidade para estagiar no tribunal, nós começamos na LAR, que era a Legião Assistencial do Recife, e eles começaram a nos proporcionar alguns cursos de capacitação, de computação gráfica, computação avançada, de Excel, Word, que naquela época ainda estava encaminhando os computadores, né? Estava começando, não está como hoje. E aí foi um marco na minha vida, porque eu comecei a entender que tinha um propósito para tudo, que tudo podia ser melhor, porque eu realmente não tinha expectativa na minha vida. Eu era um jovem, entre aspas, frustrado, porque eu não tinha um referencial de um pai na minha casa. Por mais que meu pai, ele era... Peraí, deixa eu ir para cá. Por mais que meu pai ele fosse presente na minha vida, ele não era presente, né? Não conversava comigo, não me incentivava para nada. É muito usual isso, né? A gente, às vezes, pega famílias que a pessoa está fisicamente ali, mas emocionalmente ela não se envolve, né? E isso faz muita falta para a pessoa, né? Faz muita falta, acaba fazendo muita falta. E aí essa lacuna ela começou a ser preenchida justamente com esses cursos que eu aprendi em relação aos professores, em relação a alguns responsáveis da LAR que nos ajudavam nessa época. Sim. E aí foi quando eu comecei logo depois a estagiar com os 16 anos. E foi um presente de Deus eu ter ido para o gabinete do desembargador Lázaro Guimarães. Uhum. Você pergunta ao outro rapaz em relação a o que definiria em uma palavra o que foi para você estagiar. Para mim foi acolhimento. Sim. Eu fui acolhido de uma forma muito, muito especial, onde as pessoas puderam me ensinar, onde elas puderam me ajudar em todas as minhas dificuldades, em todas as minhas, tanto pessoais como profissionais, e eu pude começar a entender que eu era apenas um jovem e que eu tinha um futuro pela frente, que eu poderia escolher várias coisas e que eu poderia me tornar uma pessoa melhor, apesar de outras coisas, né? Sim. E foi aí que muitas pessoas lá, inclusive Dona Gildes, que era a esposa de Dr. Lázaro, ela me incentivava muito em estudos. Muita gente lá, Dona Socorro também. Eu lembro que eu nunca recebi um livro em toda a minha vida
E, inclusive, até os meus 16 anos, eu nunca tinha recebido um livro. Nossa. Uhum. E eu lembro até hoje que Dona Socorro, ela chegou com um presente embrulhadinho, bem bonitinho para mim, e me deu um livro de, se eu não me engano, foi de Manuel Bandeira, onde tinham vários poemas, ele citava várias coisas, e eu comecei a entender melhor, a buscar mais conhecimento, a amar estar ali naquele local. É como se fosse minha segunda família, né? Uhum. E foi muito importante para mim. Logo depois, eu saí de lá e ainda fiquei meio que, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu perdi um pouco o prumo, porque lá era onde eu tinha um alicerce, onde eu conseguia me encontrar, onde eu conseguia me firmar em várias coisas. Uhum. Mas aí depois eu comecei a trabalhar como promotor de vendas, logo depois dos meus 18 anos. Mas eu não queria parar ali, eu sabia que eu podia mais. E foi aí que eu fiz o curso de gestão em marketing. Hoje eu sou graduado em marketing. Também fiz um curso de técnico em segurança do trabalho, que também sou formado em segurança do trabalho. Não exerci, mas hoje eu uso o marketing para as minhas festas, meus eventos. Hoje eu sou um profissional de eventos, que graças a Deus eu consolidei a minha empresa, Vasconcelos Decoração. E aí abrange todo tipo de eventos, de batizado, a festas infantis, a casamento. E não parei por aí. Antes de me tornar um profissional de eventos, eu também entrei numa multinacional, a Unilever. E lá eu me tornei um promotor de merchandising. Fiquei 9 anos lá. E foi aí quando eu comecei a fazer esse meu curso de gestão em marketing. De lá fui promovido, fui me tornar um propagandista na indústria farmacêutica pela Unilever também. E aí não parei. Eu hoje estou fazendo minha pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Se Deus quiser, termino ano que vem. Que ótimo. Muito bom. É isso. Um resumo de tudo isso. A LAR, o tribunal, eles foram um marco na minha vida. Eu não digo que o tribunal, todo o contexto lá, a Dona Sônia com sua equipe, me transformou. Não me transformou. Apenas eles me deram um leque, eles estenderam as mãos, eles me mostraram um caminho e eu poderia escolher aquele caminho, eu poderia escolher um caminho diferente, eu poderia escolher um caminho errado, um caminho certo. Mas eu escolhi ver a referência deles no que eles nos ensinavam. O exemplo, e graças né? a Deus, É o exemplo isso. que te deram, né? As referências grande que exemplo. te faltava, né? Talvez em casa você passou a ter referências que você não Isso tinha, mesmo. né? Referências masculinas, femininas que te faltavam, né? E que te ajudavam Justamente. no seu caminho, né? E para um homem é primordial ter uma referência de pai. É. Não é nem questão Todos, né? isso, não é nem questão de masculino, mas para um homem é muito importante porque ele quer ter aquela segurança, né? E o tribunal, ele foi um pai para mim. Ele te foi, forneceu muitos pais, né? sim, como um todo, muitas pessoas me ajudavam. Eu até tenho, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma foto ainda guardada. Primeiro essa foto aqui que foi da reunião com Dona Sônia. A Dona Sônia ali palestrando. No cantinho, sim. Isso. E é o pessoal, é a roda. Antes de mostrar essa foto, foi o último dia que eu trabalhei no gabinete. Esse dia foi muito corrido, porque era dia de julgamentos e tudo mais. E foi uma correria. Mas mesmo assim, no final do expediente, eles não esqueceram de mim. Aí fizeram a despedida,
onde, Aham. onde Ah, cada ok, um falou fizeram a um pouco. despedida. Isso, onde cada um falou um pouco, Aham. me incentivou, me mostrou alguns pontos positivos e negativos que eu precisava melhorar. E isso foi ótimo, foi primordial na minha vida. E eu nunca vou me esquecer. Eu sei que você falou aí em relação a para que talvez o tribunal ele não se esqueça como aquela pessoa que muitas vezes tem o Alzheimer, que se esquece, mas eu nunca vou me esquecer do tribunal. Foi um marco na minha vida. Não tem possibilidade de Não, esquecimento, né? É não tem. verdade. Isso é muito bom isso, né? A gente vê que, que foi um momento importante, pequeno, mas consegue mudar toda uma rota, né? Todo um caminho, né? Tem Sim, sido uma figura de linguagem que eu tenho falado muito aqui, que a experiência de vocês é parecida com, se vocês não assistiram, vão assistir, de Matrix, né? Aquele corredor com as portas, quando abre aquela porta e todas aquelas portas encarreadas, e você, cada porta que abre é um mundo. É exatamente isso, é o Matrix de vocês, é isso, né? Quer dizer, cada um escolheu uma porta e deu em alguma coisa, mas que se ficasse antes daquela porta do corredor, vocês iam ter um destino muito pequeno, diante de tudo que vocês isso. poderiam fazer, né? Tudo que vocês Isso poderiam mesmo. realizar. É isso mesmo, Eliezer. Mas que bom que as coisas que estão melhores, né? É Sim, normal a gente se emocionar quando a gente mexe em algumas gavetas da existência da gente, é normal que isso movimente algumas coisas, né? Mas o importante é que você consegue olhar para aquilo, consegue falar sobre aquilo e entender, olha, eu superei isso e eu segui adiante, né? O que não pode é sim. a gente ficar olhando para o retrovisor e não sair do lugar. Aí não pode. É Agora, isso. a gente olhar para aquilo e entender aquilo como uma lição a ser superada, isso é fantástico, é muito legal e é muito bom você poder olhar E para aquilo e entender. vale salientar que hoje eu sou casado, tenho Isso. 3 filhos Opa, que a vida tá boa, tem muito brigadeiro por aí. e Vida doce, é uma vida isso mesmo, doce. Ah. isso mesmo. E o contrário do que o meu pai foi para mim, eu procuro Uhum. ser um pai amigo, um pai presente, um pai amoroso para os 3, não só para um nem para o Exato, outro, nem para o é terceiro. isso mesmo, E é isso isso também mesmo. tem sido diferença na vida deles e na minha vida também. Sim, exatamente. É uma forma de você mexer com aquilo, cuidar daquilo de um outro jeito. É muito bom. Parabéns, É, viu, Eliezer? Parabéns. só mais Diga. uma coisinha, só mais Pois uma não, coisinha. pois não. Eu lembro também, como se fosse hoje, Hum. quando eu estava no gabinete desembargador, nós tínhamos que ter um certo critério lá em tudo, porque envolviam muitos processos, envolviam muitas coisas sérias. Por mais que geralmente uma pessoa de 15, 16, 17 anos, ela não consegue entender tanto isso, ela apenas leva a vida. Sim. Mas e eu conseguia ter uma seriedade em relação a isso. E um dia, um advogado chegou lá no gabinete, ele queria ver o processo e ele era autorizado a ver o processo, mas eles não eram autorizados a tirar as cópias e nem nada. E nesse dia, doutor Lázaro tinha dado um parecer no processo, mas não tinha assinado ainda. O Uhum. advogado podia ver, mas não podia tirar cópia nem nada. E nisso, doutor Adilson, ele me instruiu isso, olha, ele pode ver, mas não pode tirar cópia, tudo bem. E só que aí vem aquelas tentações, né? Aí veio o advogado e fez, amigo, toma aqui. Aí me deu R$ 100. Tira Nossa. a cópia para mim, não custa nada ali a impressora. Tá do teu lado. Só é tu tirar a cópia e acabou. Não vai fazer diferença. Só que aí vale a nossa índole, nosso respeito pelo local Isso. que a gente está. É. Tanto para com as pessoas, como para o ambiente em si. Uhum. E eu não fiz isso. Uhum. E também informei para o responsável do gabinete o que é que tinha acontecido. Isso. Também Uhum. informei para a própria pessoa que tinha me pedido isso. E eu falei, olha, Uhum. isso não é certo e eu não vou fazer. Eu sou uma pessoa honesta, aqui o gabinete é um gabinete sério e nós não vamos fazer isso. E vale por experiência, né?
Exatamente. O direito de falar não é dado para a gente. Às vezes a pessoa é que Isso. sucumbe, né? Mas a gente tem a escolha de falar não. É só saber falar e pronto. Não quero isso para Isso. mim, né? Tá ótimo, então, Eliezer. A mesma coisa eu te Tá disse bom. para o Alexandre. Se você quiser atender a sua cliente, vá lá atender. A gente continua aqui. Se você quiser Certo. continuar ligado, pode continuar, vai ser um prazer. Tá bom? Isso, eu vou continuar, só eu vou fazendo minhas coisas também, tá? Mas vou Isso, continuar tá ligadinho ótimo, sim. mas continua ligado. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Tá bom. E agora, já Foi que um nós prazer. falamos com dois bonitões, agora a gente vai falar com uma bonitona, qualquer uma. Tirem no palitinho, porque a gente já falou muito com muito menino. Agora vamos falar com as meninas também. Quem fala comigo agora? Eu gosto de me livrar logo, viu, gente? Esse negócio de ficar guardando para depois, eu gosto de ser logo a primeira. Eu posso Quem vai? falar? Pode, Ou você Érica. prefere, Bárbara? Não, qualquer uma. E você? A Bárbara, ela acabou de sair, né? Ah, e você acabou de sair agora, né? Você é a mais novinha de todos aqui, né? 17, a mais novinha. Então vai, Érica, você um pouquinho, vá. Pronto. Meu nome é Erika Alves. Estou um pouquinho nervosa, então eu espero que Imagina, que entenda. Sou um nada. pouco tímida quando eu fico nervosa. Enfim, É. meu nome é Erika, moro no bairro da Ipitinga, que fica localizado aqui no Recife. Uhum. Estagiei no tribunal, como vocês estão vendo, no ano de 2014. E lá tive a oportunidade de que, por pura coincidência, eu estagiei no gabinete do Dr. Lázaro Guimarães, igual o nosso amigo Eliezer. E foi uma experiência incrível, incrível. Todo mundo fala que onde eu chego, assim, né, nas minhas experiências profissionais, todo mundo, eu acho que o pessoal já está cansado de ouvir eu sempre falando do tribunal, mas é porque, de fato, foi uma experiência que mudou bastante minha vida, né? Então, assim, acho que tem que falar, né, do que foi bom na nossa vida, a gente tem que lembrar mesmo. E o que acontece? Entrei no tribunal no ano 2014, foi a seleção, uma seleção que, como, né, a gente imaturo e tal, sem experiência, cheguei num tribunal, era uma seleção, não sei se foi assim para todo mundo, mas na minha época era dividido entre meninas e meninos, então assim, primeiro tinha a seleção de meninas, né, e depois as de meninas. Enfim, foi feita a seleção. Eu cheguei lá, tinha muita menina, muita menina, muita menina. Aí eu não vou conseguir, né? Enfim, a gente tem essa... Infelizmente, a gente é um pouco pessimista, eu não vou conseguir. Enfim, mas foi, né? Fui muito bem, graças a Deus, fui muito bem na prova. A dona Sônia depois me elogiou, porque da minha turma, da minha seleção, eu fui muito bem em todas as etapas. E ela me colocou no gabinete do desembargador Lázaro Guimarães. O que acontece? Como Eliezer falou, lá no gabinete do desembargador, o pessoal é muito acolhedor, muito acolhedor. Então, assim, todos foram muito marcantes na minha vida. E tenho muita vontade de voltar e visitar, mas infelizmente, com a pandemia, né, aí lá tem as restrições, eu ainda não pude. Quando o meu contrato encerrou, após um ano, eu ainda retornei, né? Quando meu contrato encerrou, eu não tinha certeza ainda do que eu queria cursar, né? Estava muito jovem e tal, e eu não tinha certeza. Eu estava em dúvida entre administração e direito. Aí, com o tempo, né? Eu vou ficar estudando para o vestibular e vou ver. Pronto. Aí, com o tempo, decidi, não, vou fazer direito. Eu tinha feito um técnico de administração e realmente não me identifiquei tanto. Eu não, vou para o direito, que eu já tenho uma noção, né? Graças a Deus, tive uma noção no tribunal. Ok. E, né, meu foco é realmente concurso público, né? Então, assim, o direito abrange, né, várias áreas. Aí, como que eu posso falar?
passei, né, fiquei estudando durante 3 anos para o vestibular. Já estava muito desmotivada, achando que não ia conseguir nenhuma bolsa e tal, mas graças a Deus eu consegui uma bolsa 100%, estou estudando de forma gratuita e é gratidão demais, o programa foi extremamente importante na minha vida, cada um eram muito assim, sabe, de umas pessoas muito empáticas, faziam questão de ajudar, de Érica, você está com alguma dificuldade na escola, você fale, está com alguma dificuldade em alguma matéria, você fale que a gente vai lhe ajudar. Se tem alguma prova, alguma coisa, alguma... Enfim, né? Eles ajudaram demais, demais. E é isso, né? Depois que... eu acredito que foi bastante importante mesmo, além de pessoal, foi bastante importante no lado profissional, porque depois que eu terminei o tribunal, né, nessa época que eu estava estudando para o vestibular, eu não tinha a opção de ficar desempregada porque sempre precisou, né? Na minha casa sempre precisou. Então, a gente também eu era acostumada de trabalhar, então sempre procurei, né? Depois que eu terminei o tribunal, eu continuei procurando uma oportunidade de emprego e depois de uns 4 meses eu passei na seleção da Compesa como jovem aprendiz, fui aprendiz da Compesa. Depois que saí da Compesa, passei um tempinho desempregada e graças a Deus hoje eu trabalho na Agência Estadual no Meio Ambiente, né? E estou seguindo, espero. Estou na faculdade de Direito, trabalho durante o dia e faço faculdade durante a noite, né? E é isso. Eu sei que tem muita coisa ainda para percorrer. E, se Deus quiser, eu vou voltar a ter contato com o pessoal do tribunal, porque, infelizmente, por causa do tempo, né, eu não tenho mais o número, mas eu vou voltar lá e vou entrar em contato com todos. E é isso. A palavra que define, assim, o tribunal, pelo menos para mim, foi questão de incentivo, sabe? Porque, para quem vem de comunidade, tem poucas pessoas, assim, para você olhar. Eu me lembro muito, assim, que quando eu estava no ensino médio, eu estava conversando com um amigo e ele comentou, né, assim, uma coisa, por aquilo que parece besteira, né? Eu não sei como a gente chegou no assunto, mas ele comentou, Érica, quais são tuas amigas que já estão na faculdade? Foi na época que eu estava estudando para o vestibular. E, assim, não tinha ninguém, assim, e primeira está cursando uma graduação, por mais que para alguém isso seja besteira, mas para mim, para minha trajetória, para a trajetória da minha família, está sendo algo bastante importante. E eu sei que eu vou conseguir conquistar mais, porque eu estou me esforçando para isso, sabe? E é isso, obrigada, gente, obrigada por ouvir. O tribunal para mim foi bastante incentivo e mudança de vida. Obrigada. Sim. A gente sempre acaba vindo de lugares muito diferentes, muito diversos, né? E aí eu acho que essa coisa de você ser apresentado para um outro mundo é muito legal, né? Numa fase que você pode mudar. Uma coisa é você ser apresentado para o mundo quando você já está com 30 e muitos anos, 40 anos. Aí você tem poucas chances de mudar. Mas quando você está começando, aí é muito legal, porque você tem realmente muitas oportunidades, né? Muita coisa. Ótimo, muito obrigada, Érica. Vamos, Bárbara, você, e depois a gente põe os 2 meninos para brigar, para ver qual que vai ser. Fala, querida, você. Pode ser você. A Bárbara é novinha. Oi, gente. Oi, Bárbara. Sou novinha ainda. É, novinha. Então, eu tô um pouquinho nervosa. Ah, imagina, isso é coisa que isso dá mais passa. O nervosinho dá mais passa. Diga, querida, vamos. Eu entrei no tribunal com 15, indo para os 16, em 2017, até 2019, dezembro de 2019, então é bem recente. Sim. Fiquei locada no gabinete do desembargador federal Paulo Roberto, Uhum. sob chefia do Dr.
E o TRF, o programa de estágio do TRF, para mim, é realmente um divisor de águas, porque eu era muito nova, então eu não tinha perspectiva nenhuma de nada. Eles realmente me apresentaram muita coisa, me deram acesso a muita informação, a cultura, a estudo, a educação, sempre me incentivaram em tudo que eu me propunha a fazer, a estudar, me deram muitos livros, sempre me incentivaram nos estudos e a leitura sempre minha sala sempre estava lotada de livros, sempre me presenteavam com livros, e isso é uma coisa que continuou em mim. Eu adoro ler, é uma coisa que eu não tinha costume nenhum antes do TRF. Sempre me incentivaram em tudo e sempre me ensinaram muito. Eles fizeram jus ao programa de estágio, que é ensinar. Eles realmente me ensinavam tudo, mesmo quando não precisava saber daquela informação. Eles faziam questão de parar o que eles estavam fazendo para me ensinar. E isso marcou muito em mim, não só o pessoal do meu setor, todas as pessoas do gabinete com quem eu tinha contato, sempre tinham isso neles, né, de ensinar, de parar o que estava fazendo e me ensinar. E o TRF marcou muito essa fase da minha vida, apesar de eu ser muito nova, eu tinha muita aflição do que eu ia fazer, do que ia ser depois, porque eu terminei o ensino médio com 16. E eu só ia sair do estágio com 18, então eu ainda tinha um tempo ali do que eu ia fazer, e eu queria muito começar a faculdade com 17 anos, era a minha meta, e se eu não fizesse isso, eu estava errada. E eles me ensinaram e me mostraram que não era bem assim, que eu tinha muito tempo ainda, que eu ia viver muita coisa, e me incentivaram a estudar, né? Quando eu saí do TRF, eu queria fazer direito já nesse período de quando eu terminei de quando eu terminei o ensino médio, né, com 16. Bárbara, ficou mudo? Ficou mudo para todo mundo? Acho que a conexão dela que caiu. Eita, que pena. Que pena, deve ter travado um pouquinho, né? Vamos esperar um bocadinho. Aí quem sabe vem nesse meio tempo, vamos decidir aí quem vai falar primeiro, se o Paulo ou se o Eládio. Quem que vai ser? Você primeiro, Paulo? Paulo pediu primeiro, Eládio. Você bobeou. Eu defini aqui pelo WhatsApp com ele, porque como ele tem uma trajetória muito grande e permanece até Bom, hoje então no vocês já tribunal fofocaram participando, juntos. justamente. Então pronto, a Exatamente. Bárbara agora voltou. Vai, Bárbara, É. querida, você tinha caído, a gente estava esperando. Pode continuar. O seu som, meu amor, o seu som está desligado. Vocês Isso, escutaram? vai lá. Nós escutamos a sua ansiedade, que você terminou e você já queria começar o direito imediatamente. Aí parou, aí caiu. Ih, mas está encruado bem nesse ponto. Bárbara, vamos fazer assim, eu vou chamar o Paulo vai começar a falar, e aí quem sabe a instabilidade da rede dela melhora, né? Porque quando começa assim é um cano. Então, Paulinho, você começa, e aí depois, quando você terminar, a Bárbara entra de novo, para terminar o depoimento. Vai, Paulo. Tudo bem, antes de mais nada, só queria avisar também que o sinal está dando umas falhas, então possa acontecer a mesma coisa, tá certo? Tá certo. Então, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Me chamo Paulo Vitor Lucena de Amorim. Tenho 25 anos, moro aqui em Olinda, e eu participei de 2012 a 2014. Então, tem alguns aqui que eu conheço, como Eládio, como Érica. E aí, antes de mais nada, quero parabenizar a todos pelas lindas histórias relatadas aqui, porque hoje, quando eu passo por frente ao tribunal, me traz todas essas boas memórias que a gente tem e
que esse é um momento muito importante para a gente compartilhar e gravar justamente nesse belíssimo memorial, com belíssimas histórias e trajetórias que passou ao longo desse programa. Então, eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre minha trajetória com a palavra que eu defini justamente oportunidade, porque é justamente um momento que, para mim, vai iniciar a minha trajetória acadêmica e profissional e também no momento de transição para a vida adulta, que o tribunal foi um momento muito importante para mim, de aprendizagem justamente profissional, acadêmica, interpessoal, justamente com os colegas também, e que eu me recordo bastante de todo esse momento, principalmente os momentos compartilhados juntos em reuniões com Dona Sônia, dentre outras coisas, que acabou justamente fomentando a minha trajetória, onde eu estou até aqui, e que realmente guardo bastante memórias afetivas e com bastante carinho desse processo que foi estagiar no tribunal. E aí, em vista disso, eu queria falar um pouco da minha experiência dentro do estágio, até chegar justamente à minha trajetória. Então, estagiar no tribunal, para mim, foi uma experiência muito incrível, primeiramente por abrir oportunidades, principalmente de conhecer, de aprender, de uma experiência justamente interpessoal e que eu levo para toda a minha vida. Eu estagiei na subsecretaria do plenário sobre supervisão de Elisiano Rodrigues e quando eu fui recebido na secretaria onde fui lotado, eu fui bastante acolhido. E aí, inclusive, até hoje eu tenho laços com eles, e inclusive entro em contato, mantenho justamente essa proximidade pelo fato justamente dessa experiência ser algo muito inesquecível para todos nós. E aí, ao longo justamente desses 2 anos que eu passei no tribunal, aprendi muitas coisas, tive momentos maravilhosos, inclusive ganhando amigos diversos. Eládio, por exemplo, é um dos grandes exemplos disso, apesar da gente se distanciar pela rotina, pelo tempo, mas o vínculo de amizade ainda permanece, e eu acho que é justamente algo muito importante na vida de todos nós. E aí eu me recordo porque um dos grandes motivos para eu aceitar a estagiar no tribunal foi justamente o acompanhamento da educação da gente, porque para poder estagiar, todo mundo sabe, Dona Sônia ficava lá acompanhando a gente, para a gente ter a boa nota, para a gente ter um bom desempenho escolar, e eu acho que foi justamente o primeiro passo para poder adentrar, porque realmente eu via o compromisso do programa para o lado social e para o lado justamente responsável, que era um programa que se preocupava com a gente, que acolhia a gente, que possibilitava que a gente pudesse justamente fazer outras formações e que encaminhava a gente para outras possibilidades cada vez melhores. Então, esse primeiro passo inicial foi fundamental justamente nesse processo de introdução. E aí, ao longo do estágio, cada vez mais fui socializando, introduzindo justamente, conhecendo novas pessoas, novas possibilidades. E um dos grandes momentos, eu acho, para mim, marcante, foi quando, em um período eleitoral, o tribunal estava emitindo as certidões de criminalidade para candidatos a vereadores, prefeitos, etc. E o grande setor responsável, justamente um dos setores responsáveis para a emissão dessa certidão, foi a subsecretaria do plenário. Então, foi a partir desse momento que eu entendi a dimensão e a importância que um simples estagiário como eu tinha justamente nesse processo todo do tribunal o potencial de colaborar. Tanto é que o tribunal nessa época estava lotado, cheio de gente, de advogados, de representantes. E aí assim que eu cheguei, eu digo, minha gente, de fato, o nosso trabalho tem um grande impacto, para além justamente do que já foi mencionado pelos colegas, foi realmente uma oportunidade de grande impacto para a nossa carreira, para a nossa vida, tanto é que por isso que a gente, em todos os lugares que a gente vai, a gente não se cansa de falar do tribunal, de recomendar o tribunal, de compartilhar com as outras pessoas histórias do tribunal, porque de fato impactou bastante na nossa vida, principalmente onde a gente, grande maioria,
que participou do programa de origem humilde, de escola pública, então a gente sabia de todas as adversidades. E quando eu falo oportunidade, é justamente um elemento chave para muitas transformações de trajetória, que para mim também foi algo essencial, porque a gente sabia, eu vivi em um contexto muito complicado também, familiar, financeiramente, e que a gente sabia que tudo isso dentro desse contexto se torna mais difícil. O acesso à universidade, o acesso a um bom emprego, o acesso a uma qualidade de vida, e o tribunal justamente foi um momento chave para possibilitar trilhar esse caminho e também a sonhar. Porque, por exemplo, foi através do tribunal que, apesar de estar estudando, continuei buscando novos cursos, cursos de idiomas, cursos, por exemplo, como um pré-vestibular para o acesso à universidade, e com isso justamente foi enriquecendo não só o currículo e também a capacidade profissional, mas também um desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um elemento chave, que eu acho que quando a gente entra e sai, a gente percebe, é muito perceptível essa transformação dentro do tribunal. E aí eu queria conversar um pouquinho também sobre um pouquinho da minha trajetória pós-tribunal, que foi também algo muito decisivo. Por exemplo, foi durante o tribunal que eu consegui recursos para, por exemplo, bancar o meu pré-vestibular e, posteriormente, fui aprovado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco no curso de Ciências Sociais. E aí eu agradeço bastante justamente a essa experiência e esse momento muito importante que o tribunal me possibilitou, ao meu setor também, que sempre me incentivou. E aí eu tenho uma gratidão enorme, principalmente a Lisiane Rodrigues, que era responsável da supervisão dentro do setor, que em todo momento ela sempre me buscava, perguntava como é que você está conseguindo estudar, você está conseguindo conciliar. Inclusive teve um momento que ela disse, olha, se você quiser, a gente conversa tudinho com todos os servidores, a gente pode disponibilizar uma ajuda para você se dedicar ao seu estudo, dentre outras coisas. E assim, foi algo muito especial na minha vida, porque a gente sabe o quanto grande parte dos jovens brasileiros não tem essa oportunidade. Então, quando eu falo em oportunidade, é justamente esse momento que a gente tem de transformar a nossa realidade, de transformar o nosso potencial, porque muitas vezes a gente tem um potencial, mas a gente falta esse empurrãozinho, essa ajuda justamente para poder a gente conseguir conquistar todos os nossos objetivos. E aí, na fala dos colegas anteriores, eu me emocionei bastante, porque, de fato, são trajetórias muito lindas, são trajetórias justamente marcantes e que a gente consegue observar esse processo de superação. E aí, para mim, também foi uma história muito difícil, mas também de grande superação. Por exemplo, eu fui o primeiro da família a entrar em uma universidade pública. A gente sabe que ainda hoje, apesar desse processo de democratização do ensino público, há uma dificuldade ainda muito grande para famílias de classe baixa entrar no ensino. Então, eu tive essa oportunidade, graças justamente a esse processo no tribunal, consegui essa minha aprovação. Atualmente, sou mestrando em Sociologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, bolsista de pesquisa pela FACEP, e justamente toda essa minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, foi devido justamente a essa sementinha que foi plantada no tribunal e foi regado com muito amor e carinho, paciência e persistência, porque a gente sabe que quando a gente sai do tribunal, o mundo lá fora é muito difícil às vezes, então a gente tem que estar firme, persistir nos nossos sonhos, nos nossos desejos, continuar. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para se dedicar a outras, como, por exemplo, eu agradeço bastante também a minha família, porque eu sempre gostei, por exemplo, sempre foi o meu caminho, a minha formação. Eu sempre coloquei como prioridade a minha formação acadêmica. Então, para você poder justamente colocar a sua formação acadêmica como prioridade, você tem que ter todo um suporte familiar, porque realmente, senão você não consegue desenvolver dentro justamente na academia, embora seja uma universidade pública, porque a gente sabe que os custos da educação são muito caros, porque inclui várias outras coisas, passagens, dentre outras coisas, e realmente o tribunal colaborou justamente para que eu iniciasse essa trilha.
e aí justamente impossibilitou essas possibilidades. E aí eu acho que um dos grandes desafios dentro do tribunal foi justamente tentar pegar toda essa aprendizagem, toda essa bagagem construída dentro do tribunal, dentro dessa experiência enquanto estagiário, e levar para toda a vida. E é isso que eu venho carregando, tenho muito orgulho de quando eu olho lembranças, fotos, ou então falo com os meus amigos para rememorar toda essa trajetória. É muito fantástico tudo isso. E é muito bom também compartilhar com todos vocês. Então, esse reencontro está sendo um momento muito especial. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de Dona Sônia, que foi uma pessoa muito extraordinária da nossa vida, que teve em todo momento do processo do estágio, acompanhando todos nós de perto. E aí a gente até brincava, porque ela puxava a orelha de alguns da gente mesmo, e sempre acompanhava de perto, e a gente sabia que isso era algo muito importante para a gente, porque realmente a gente foi acolhido como uma família, tanto por Dona Sônia, tanto pelos nossos setores que nos receberam. Então, por isso que eu tenho um grande carinho, um grande afeto por todos, inclusive, quando eu fui aprovado recentemente no curso de mestrado na UFPE, todos do tribunal no qual eu trabalhei no setor me mandaram felicitações, pegaram a lista de aprovação e compartilharam com todos. Ou seja, é realmente um sentimento de pertencimento àquele ambiente, um sentimento de pertencimento àquelas pessoas que acompanharam a nossa trajetória, que fazem parte dos nossos momentos atuais e que fica feliz com as nossas vitórias. Então, tanto individual quanto coletivo. Então, eu fico muito feliz também em ouvir o relato de todos e saber das conquistas de todos, das dificuldades que todos tiveram durante todo esse processo, mas que está vencendo aos poucos e que, sim, de fato, é algo muito importante para poder justamente a gente pensar e refletir o quanto o programa impactou da nossa vida. E eu acho que, por fim, é isso. Eu acho que, para finalizar, gostaria de agradecer novamente a Dona Sônia, que foi uma pessoa fantástica. Sem sombra de dúvida, eu acho que nos caminhou, nos acompanhou de uma forma muito presente, muito complexa e que, de fato, foi algo muito significativo da nossa vida. Então, quando ela entrou em contato com a gente, eu acho que retomou aquelas lembranças, aquela emoção que a gente teve justamente durante todo esse período. E quero agradecer a todos vocês também por ouvir justamente um pouco dos nossos relatos, das nossas experiências, das nossas trajetórias, e espero posteriormente, quando a situação estiver melhor, encontrar todos pessoalmente, que a gente possa confraternizar dentro justamente dos limites, mas que a gente possa justamente retomar esse encontro aí grandioso com todos. Eu estou até marcando aqui com todos aqui, para que a gente já possa fazer esse momento cada vez mais maravilhoso. Muito obrigado, gente. Nossa, sim, ótimo. O projeto, a ideia era, em vez da gente se encontrar dessa maneira aqui, a ideia era a gente se encontrar ao vivo, fazer uma confraternização, ter muito mais pessoas, sabe, ser uma coisa diferente. Mas aí teve a pandemia, tudo, e aí a gente teve que fazer nesse formato. Mas quem sabe a gente consiga depois encontrar uma alternativa para isso tudo, né? Mas muitíssimo obrigado, Paulo, pelo depoimento, viu? A Bárbara, vamos ver se você consegue agora ficar em pé para você terminar a tua historinha, que você deixou a gente pendurado com a história no meio. A gente ficou curioso de saber o que de fato aconteceu, se você entrou ou não entrou com 17 anos na faculdade. Ficamos com a história no meio. Liga o microfone, por favor. Caiu no meio do negócio. Então, como eu falei, não sei se vocês escutaram, mas com 16 apareceu a oportunidade de trabalhar como modelo. E aí eu comecei a trabalhar com todo mundo do meu gabinete, sempre me incentivou. Dona Sônia, nem se fala, agradecer a ela por isso, porque ela sempre. E aí, quando eu saí do TRF, continuei como modelo. Hoje em dia eu sou modelo social. Pretendo fazer direito, não
entrei na faculdade com 17. Mas aí o pessoal do o pessoal do gabinete me consolou e me confortou em relação a isso, por eu ser muito nova, por eu ter tanta oportunidade ainda na vida e ficar nessa ansiedade de conseguir as coisas, e vendo o pessoal falando da trajetória deles, só me acalma mais ainda, porque mostra que consegue e cada um tem o seu momento na vida de acontecer, sabe? E até hoje o pessoal que trabalhou comigo no gabinete sempre me incentiva, sempre comenta as questões, sempre pergunta, procura saber como é que eu tô. É recente a minha saída, mas eu já sinto muita falta. E foi realmente um divisor de águas, porque pega um jovem adolescente, inclui ele nesse meio, dá ele referências de pessoas, de educação, de cultura. Você muda a visão dele de futuro. O TRF mudou a minha visão totalmente. Sempre, como eu falei, sempre me deram muito acesso à cultura, sempre me levavam a apresentações de teatro, sempre me presenteavam com livros, sempre procuravam saber como é que estava as minhas notas na escola, no curso, no colégio. Sempre me incentivaram a fazer direito, ou fazer qualquer outra faculdade, mas sempre me incentivaram a estudar. Como eu falei também, sempre fizeram jus ao intuito do programa, que é ensinar. E eu sei que eles mudaram a vida esse programa mudou a vida de muitas pessoas, como a gente pode ver aqui o pessoal falando. Realmente, eu não sei como eu seria se eu não tivesse participado do estágio. Eu nem tinha perspectiva nenhuma. E depois que eu saí, eu realmente vi que eu tenho potencial para muita coisa, e essas muitas coisas eu aprendi lá no TRF. Eu sou muito grata. Quando eu cheguei no tribunal, no meu primeiro dia, me falaram que eu estava no melhor gabinete, no melhor programa de estágio. E realmente eu estava. E eu consegui aproveitar muito tudo isso. Eu sou muito grata a todo mundo. Eu tenho um carinho enorme. Eu fiz amizade com muita gente que eu vou levar para a vida toda. E eu era muito novinha, eu ainda sou, mas eu era muito novinha, com muita ansiedade, com muita coisa. E esse período me amadureceu muito. E hoje eu sei que eu ainda tenho e sou muito grata a tudo que eu vivi lá no TRF. Demais. E eu acho que a palavra que define esse período, além de acolhimento, que, sério, não tem tanto como, realmente a palavra é acolhimento, mas aprendizado. Porque eu aprendi demais. Coisa que eu vou levar para a vida toda. Todo o ensinamento do pessoal. Eu até falei isso no meu último dia, no discurso de seguida, e até as piadas em momentos descontraídos, que o Paulo Roberto falava, no final tinha uma mensagem de aprendizado. Sempre tudo que eles passavam tinha um intuito, tinha uma mensagem para passar, e eu guardei tudo com muito carinho, e eu sei que um dia que eu passar em direito, eles vão ficar muito felizes por mim, e vai ser totalmente por influência deles, e carregando todo o aprendizado que eles me passaram. E é isso. Ótimo, muito legal, muito bom mesmo. Bom, Eladio, agora é contigo, menino. Vamos lá contar a sua história para a gente. Bárbara, fecha seu microfone agora também. Pronto, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Vieira Júnior. Eu atualmente tenho 29 anos, ainda vou 30, tá? Apesar de ser careca, mas estou chegando lá. Chega lá, firme e forte. Exato. Fui estagiário aqui do Tribunal de dezembro de 2007 até outubro de 2009. Fui da seção de malotes, só fiquei lá, tentaram me relocar, que foi uma necessidade, mas acabei ficando, o pessoal pediu para eu ficar. O Paulo está falando comigo aqui, porque tipo, eu acompanhei todo mundo depois do meu estágio. Quando eu saí da época do estágio, eu trabalhei fora, na área de vendas, e depois de um tempo me terceirizaram aqui no tribunal, entendeu? Aí eu continuei na seção de malote, sendo que como terceirizado. Aí muitos de vocês aí eu acompanhei. Alguns me conhecem de vista, alguns eu tive contato mais próximo, né?
Aí tem uns que brincam comigo dizendo que eu sou a Xuxa, que acompanhou várias Paquitas. Então, vocês são as Paquitas, entende? Mas vamos lá, eu sou formado em pedagogia. Atualmente eu faço pós em coordenação e administração pedagógica e também faço outros cursos que eu peguei por incentivo daqui mesmo. Eu ainda comecei a fazer administração, mas por questão financeira mesmo, assim que eu saí, eu não consegui concluir. Aí precisei ou trabalhar ou estudar. Então eu tive que trabalhar e com o tempo eu acabei migrando para a pedagogia, que era uma área que eu também queria. Eu lembro nos testes vocacionais que Sônia fazia, que a gente sempre tinha, uma delas foi pedagogia, entendeu? Rapaz, sempre morei na Imbiribeira, uma coisa que eu não falei, e durante a época do estágio é o seguinte, me ajudou de tal maneira que, é claro, a questão financeira, muito, muito me serviu, que na época tinha dificuldade financeira em casa, eu acredito que nunca tive nenhum problema em questão de dinheiro aqui em relação à bolsa do estágio. Sempre veio certo. E também com esse dinheiro a gente conseguiu algumas coisas materiais, né? Meu primeiro celular, meus cursos. Minha família sempre me incentivou ao estudo. Meu pai e minha mãe, apesar da pouca alfabetização, que eles não eram alfabetizados. E um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida é que com o curso de pedagogia consegui não alfabetizar, mas minha mãe e meu pai aprenderam a escrever o próprio nome com minha ajuda, entendeu? Eu sinto muito orgulho disso. E aprendi no estágio me levou para a vida, entendeu? Eu aprendi a me comportar, aprendi a ser um profissional, entendeu? Todos os incentivos que foram dados aqui. Eu lembro de as reuniões eram muito interativas, entende? Tinha, é claro, os puxões de orelha, que é necessário, né? A gente tem regras para seguir. Esse fardamento que vocês acompanharam já a época boa. A época da gente ainda tinha que... O sapato meio complicadinho, né, Sônia? Mas foi o que deu na época. Mas foi um patamento, graças a Deus, de uma melhorada, né? Assim como o programa evoluiu bastante, né? Pelo que eu pude acompanhar da minha época até hoje. Durante as reuniões a gente tinha a gente tinha as dinâmicas de entrosamento, claro, mas também eu lembro das palestras muito importantes. Uma palestra que até hoje eu tenho na minha cabeça, que foi minha primeira conta bancária, foi com o Diogo, gerente da Caixa Econômica. Ele foi lá, incentivou a gente a fazer, mostrou como a gente poderia organizar a nossa vida financeira. Teve vários também, porque na época da adolescência a gente tem que aprender, né? Mas vamos lá. Tinha também a questão do teatro, a gente fazia algumas peças de teatro. A gente tinha esse incentivo de Sônia, mas também a gente mesmo. E uma coisa que era muito marcante para a gente no final do ano, não sei, o Eliezer está aí na festa, mas no final do ano a gente tinha uma confraternização, que já é hábito normal, mas no caso dos meninos a gente lutava um pouquinho, porque muitos tinham vergonha, não queriam participar, mas a gente acabava conversando e chegando lá. Que era um momento de confraternização, entendeu? A gente fazia uma comissão e do meu ano até o ano que eu saí, eu ficava organizando essa comissão junto com Sônia. Eu ficava auxiliando nessa festa. O Paulo Vitor, que está aí, ele foi de uma, né, Vitor? Até hoje eu tenho aqueles vídeos daquela festa. E era muito gratificante, entendeu? A gente, no final do ano, se reunir e dizer o que a gente fazia, assim, era legal, entendeu? Bom, na minha vida profissional, me formei em pedagogia, como eu falei, né? Continuo fazendo a pós, vou chegar no doutorado, estou quase lá. Eu também tenho formação em administração, mas eu não terminei. E eu tenho um hobby que é a questão da decoração, por incentivo até da confraternização do tribunal. Eu tenho minha página, tenho no início da minha empresa, mas eu vou chegar lá, vou chegar pertinho aí com o meu amigo Eliezer, né? Mas tudo no tempo de Deus e a gente vai seguindo. Uma palavra. Bárbara roubou a minha palavra.
É, Aí eu ia falar aprendizado também, porque realmente a gente aprende muito, 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 muito. Eu acredito que todos os jovens saíram com aquela semente para crescer lá fora, entendeu? Eu sou um fruto deles e eu também ajudo os que passaram por mim também, né? A Xuxa ajudou as paquitas que passaram. E assim como aprendi, acrescentar mais uma que é incentivo, entendeu? Procurar o potencial da gente, para a gente crescer, não só junto com o tribunal, mas a gente também encontrar, né? A gente ter aquele autoconhecimento, procurar sua vocação, e o tribunal serviu como guia, né? O setor de estágio, Sônia e as meninas, né, as estagiárias dela, nível superior, mostraram algumas janelas que a gente transformou em portas, né? Deram aquele leque de opções para a gente através de tudo que passaram para a gente. É isso, E aí pessoal. deu para ir, deu para ser o que é. Exato. Você, então, não passa muita saudade, porque você está aí, Isso, eu tô você tá aí aqui, eu direto tô com todo aqui. mundo, né? Então não Isso, sofre de saudade. eu vejo Sônia todo dia, é maravilhoso. Ah, que ótimo, gente. Muito bom mesmo. Foi ótimo ter vocês aqui. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, que vocês eventualmente esqueceram e que vocês gostariam de complementar agora? Podem, é a hora de vocês falarem alguma coisa, se quiserem. Senão a gente vai chamar a Sônia. Vamos, Sônia, aparece aqui, que agora eles vão te ver. Você não vai ter chorado muito, porque dessa vez não teve muita choradeira, não. Tem grupos que é uma choradeira. Ela tá chorando igual. Teve grupos que foi uma choradeira louca. Diga, Sônia, aí os seus meninos aí, o que vocês quiserem falar. Agora é hora da gente fazer o fechamento, né? E aí, se vocês esqueceram alguma coisa ou querem lembrar de alguma coisa, ou aproveitar a Sônia, aí é com vocês. Cadê ela? Senão a gente pode parar. Diga, Sônia. Que realmente está sendo muito difícil para mim, porque muita mudança também. Verdade. Ela se emociona muito de estar encontrando vocês, tendo que se aposentar, o programa acabando, quer dizer, ela está vivendo muitas emoções. Quer dizer, vocês, quando forem embora, vocês também sofreram, né? Então, ela está, imagine ela tantos anos, ela está sofrendo muito. Sempre quando os meninos estavam saindo daqui, eu conversava muito com eles. No último dia, tinha uma avaliação individual, e eu queria prepará-los para o desmame, né? Para eles seguirem, né? Que estava todo mundo muito triste, estava triste o setor, estava triste os meninos, e eu tinha que ter controle, conversar com eles, é assim mesmo, está fechando os ciclos, não sei se você se lembra disso. E sentia, mas tinha que segurar, né? E aquilo ali, mensalmente, eu estava conversando e eu já estava mais acostumada. Mas depois, quando a gente sente na pele, é difícil. Eu agora estou me sentindo no lugar de vocês e dizer que realmente é muito difícil. Mas o ciclo tem que fechar, né? E a gente tem que fechar, abrir outro ciclo que seja melhor do que foi esse. Eu só tenho só agradecer. Vamos fazer confraternização, Sônia. Vamos fazer aquela confraternização. De cachorro quente. Ontem a gente estava falando com o James, falou, James, vamos ter que fazer um evento, agora tem o Eliezer também, chamar todo mundo e fazer um evento com todo mundo, presencial, e aí faz um bota fora da Sônia. Faz um bota fora dela, porque ela precisa. Agora já está adiantada a vacinação aí, né? Em Pernambuco? Como é que está? Está ótimo. Está adiantado, né? Já. Quanto? Tá. 60% 90? já dá. 60?
60. Então, quando chegar aos 90% por aí já dá para confraternizar mais, né? Aqui em São Paulo a Exato. gente já está com 90%, então está com Uhum. uma boa cobertura. Entendi. Mas aí vocês podem combinar de fazer um bota fora com ela. Ok. Aí eu só tenho somente a agradecer a você e dizer que nós nos sentimos. Eu saio daqui realizada como pessoa, como profissional, e eu não posso nem falar. Peço desculpas. Imagina, Sônia. Desculpa do quê? E dizer que a realização de vocês é dupla para a gente aqui no tribunal. Então, foi um trabalho coletivo, certo? Que eu ia buscar vocês, eu selecionava vocês, mas todo o trabalho pedagógico que foi feito com vocês, que fazia parte do programa, era feito por cada setor do tribunal onde vocês eram notados, né? Não, E eu trabalhava muito nos bastidores, né? Eu tinha eu prazo lembro, de eu tinha lá de... eu lembro quando eu conheci Sônia, eu sempre fui representante de minhas escolas na faculdade e tudo mais. Eu estava aplicando aula, o professor deu um quadro para eu a escrever. Sônia chegou, eu estava num prédio alugado na rede pública, estava num prédio alugado que era tapume as paredes. Aí Sônia chegou, professor, onde é a diretoria? Aí eu não sou professor não, mas vamos lá. Eu deixei lá a turma, levei lá a diretoria. Pronto. Aí quando ela saiu, o diretor veio falar comigo para eu ajudar a ver o pessoal que se encaixava para participar da seleção. Aí eu lembrei isso a ela. Outro dia ela disse, realmente foi, te chamei de professor. Realmente, nós íamos buscar esses meninos na escola, depois tivemos muita dificuldade com as escolas, porque as escolas estavam trabalhando assim, já em regime integral, né? E os meninos também me ajudavam muito. Então, quando nós abríamos as inscrições, eles também indicavam pessoas que estivessem dentro dos requisitos e na escola pública. Então, eles me ajudaram muito, porque agora, nos últimos anos, estava sendo muito difícil nós fazermos esses meninos aqui só através da escola. Os critérios eram os mesmos, mas os meninos também me ajudaram muito, como o pessoal especializado daqui, como também o pessoal que trabalha na parte de segurança, na parte de limpeza, sempre tinha um médico, tinha tudo. Participar da seleção, pode. Dentro dos critérios, pode. Só não posso ter nenhum, não quero saber nem quem é, né? E realmente fazíamos o possível, porque todos tinham. Nós queríamos dar oportunidade a todos, mas para cada vaga concorriam 3 meninos, né? E eu queria até dizer a vocês que eu tive o prazer de, há pouco tempo aqui, conversando com uma colega, ela disse, Sônia, tem um servidor novo, concursado, lá no meu setor. E ele disse que submeteu uma seleção para adolescente aprendiz, para estagiário de nível médio, e foi reprovado por você. Por quê, menino? Eu disse, eu quero falar com ele. E eu fui lá falar com ele. Ele disse, eu vim para aqui concorrer à seleção como adolescente aprendiz, mas, infelizmente, eu não consegui, né? Eu fiquei muito triste, aí eu fiquei assim, disse, não, mas a senhora não sabe como aquilo foi bom para mim, porque me incentivou, eu gostei, eu não entrei como adolescente, não, mas eu vou entrar como servidor. Estudei, estudei e hoje estou aqui. Dona Sônia, eu digo, Dona Sônia não, Sônia, né? Aí ele disse, mas eu estou aqui como servidor. Eu fiquei muito gratificada. Eu fiquei triste na hora de ver. Eu não reprovei, gente. Eu apenas analisava os testes, né? Eu analisava os testes. Isso era por vocês. Vocês tinham que me mostrar o potencial de vocês. Eu apenas analisava.
dava um conceito. A entrevista de vocês também era muito importante, a gente passava no teste, não passava na entrevista, certo? E assim ia. Mas todo mundo chegou aqui porque tinha um potencial grande. Ninguém caiu do céu aqui. Ninguém foi Dona Sônia que trouxe. Dona Sônia só foi buscar. Dona Sônia somente acreditou em vocês, como acreditou em vocês e em outros. Uns ficaram, outros não. Né? Mas o potencial foi de vocês. Não era a favor para ninguém, né? Não tinha favor para ninguém. Não era a favor para ninguém. Era potencial de cada um. Realmente, eles tinham uma preferência muito grande pelas pessoas dos setores, claro, né? E eu entendia perfeitamente, né? Porque o setor só tinha 1, 2, 3 meninos no máximo, né? E eu tinha 100. E lá eles não mostravam a cara deles, não, sabe? Lá tinha muita gente para olhar o que era que Bárbara estava fazendo, Paulo Vitor, Eládio, né? Todo mundo, cada um mostrava a sua carinha lá, os anjos. Mas quando os anjos se encontravam, certo? Era difícil, era muita coisa, tem muitas normas, tem muitas regras aqui no tribunal que tem que ser cumprida, certo? E adolescente não gosta muito de cumprir normas, né? Eu fui adolescente também, fui uma adolescente muito rebelde. Eu não dizia isso a eles, não, só estou dizendo agora. Eu dizia a eles que eu era um exemplo de adolescente, mas nunca fui. Nunca fui. Então, muitas coisas eu falava com os meninos, meu Deus, já fiz pior que isso. Certo? Mas é normal, não era nada, eram as coisas normais que todos os adolescentes fazem, de querer cumprir normas, de querer ser dono da verdade, de não saber nem o que são, uma hora são crianças, outra hora são adultos, fica naquele desequilíbrio, né? Mas isso tudinho fazia parte. E eu estava aqui era exatamente para isso, para ver o grupo como todo, se tudo estava correndo como deveria ser. Então, tem muitas coisas que a gente não gosta, né? Quem que gosta de a gente está querendo fazer uma coisa e a pessoa encontra a vontade da gente? Mas tinha que ir e tinha que ter limite. E muitas vezes Dona Sônia era muito chata, né? Era muito chata, mas isso fazia parte do meu show, gente. Muitas vezes até chamava atenção, assim, o coração sangrando, às vezes vocês saíam e eu achava até graça que vocês tinham feito, mas não podia fazer isso na frente de vocês, porque se desse, porque se é uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida foi ser justa. Então, não alisava a cabeça de ninguém. Nunca teve um aqui que dissesse, não, mas Paulo fez e a senhora está me chamando a atenção. Não chamou a atenção de Paulo. Eu digo, olha, eu não chamei a atenção de Paulo, é porque eu não sabia que ele estava fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Mas agora eu vou chamar. Já que você me disse, que eu agora vou chamar. Agora, se Paulo não é exemplo para você, desculpa, Paulo, não é você não, viu? É só um exemplo. Se a pessoa não é um exemplo para você, então você não tem nada que seguir. Né? Então, tem um mas fazendo alguma coisa que não está legal para fazer. E se tem 99 fazendo certo, por que você só vai somente? Aquele dali que serve de exemplo para você. Né? Então, as conversas da gente eram muito, muito, muito por aí. E eles sempre foram muito gentis, muito respeitadores, nunca tive problema com nenhum, somente o problema de chamar atenção, porque aí chamava mesmo, certo? Porque isso aí era minha obrigação, era meu papel, era minha atribuição dentro do tribunal. Era olhar esses meninos em todos os sentidos. Enquanto eles estavam dentro dos seus locais, lá, tudo bem. Eu estava tranquila, mas quando saíam, para sair, para manter eles aqui, rodando aqui em 16 andares, eu tinha que ter muita atenção. Eu tinha que ter muita atenção com esses meninos, porque durante as 4 horas de estágio,
eles estavam sob a responsabilidade do tribunal. Então, tudo que acontecesse aqui, certo? A responsabilidade era do tribunal. Eles eram menores e nós tínhamos que nos responsabilizar por isso. E eu tinha muito cuidado, certo? E realmente tudo corresse bem. E também passava muito para eles que eles também tinham responsabilidade. Eles tinham recebido, tá? Estavam recebendo, mas eles tinham que repassar aquilo ali. Ele tinha que passar aqui como um bom estagiário, certo? Para ele, para o tribunal sentir, certo? Que ele merecia ser substituído. Ele dá a oportunidade, ele só podia passar 2 anos aqui. Mas se não passasse bem, o outro não viria no seu lugar. E por conta dessa chatice de Dona Sônia, disciplina, certo? Nós ficamos com esse programa aqui, 24 anos. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a vocês, porque vocês passaram, mas vocês deram a oportunidade, com o exemplo de vocês, que outras pessoas poderiam passar por aqui. E se não tivesse feito isso, o programa tinha acabado. Né? Mas vocês disseram, passei e o tribunal dizia, eu quero um substituto. Por quê? De quem foi o mérito? Foi meu? O mérito foi de vocês. Então, eu desejo a todos muito mais realizações, porque vocês realmente merecem. É uma questão de merecimento. Então, tudo de bom para vocês, muita saudade. Vamos que vamos, né? Novo ciclo virá. Ótimo, gente. Olha, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui, tá? Muito obrigada mesmo. E eu vou encerrar, vou parar a gravação, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, eu ainda deixo, ou eu vou encerrar a gravação. Vocês querem falar alguma coisa? Pode encerrar. Não? Posso? Então eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente já